O convidado de hoje do Memória na TV é um pesquisador importantíssimo de Ribeirão Pires, Otávio Davi Filho, um amigo de muitos anos que tem uma pesquisa muito legal, não apenas sobre a sua Ribeirão Pires, pela Fundação Pro Memória de Ribeirão Pires, mas do próprio grande ABC. Porque há 70 anos, em 1948, o Otávio fez parte da turma de formandos do Ginásio Santo André. Por que você veio estudar em Santo André aquele tempo, Otávio? O principal era que nós, dentro do ABC, não tínhamos escolas ginasiais, nem outras, né? Nenhuma delas, porque devido à proximidade de São Paulo, então aqui as escolas não floresceram. E Ribeirão Pires, Santo André, e São Caetano, São Bernardo, nenhum tinha ginásio. E o Dr. Paulo Sina foi o primeiro ginásio a ser fundado aqui em Santo André no ano de 1939. Né? A escola fundada em 39, a sua turma começou... Em 43, porque eu fiz um ano de admissão. Do primário? Do primário. O primário em Ribeirão? O primário em Ribeirão Pires, no grupo escolar ali do centro, no grupo escolar Ribeirão Pires. Depois passou a São do bispo Dom... Que fica lá ao lado da igreja, né? Ao lado da igreja, Tá Dom certo. José Gaspar. Dom José Gaspar. Agora, o que é legal, esse álbum, ele sintetiza o grande ABC em 1948, porque todos vinham estudar aqui, como você falou. Exatamente. E a gente está vendo agora, a primeira foto do livro é a escola. Onde ficava a escola? A escola ficava na rua Campos Salles 27. Aliás, uma escola um prédio muito bonito, que infelizmente parece que virou até um estacionamento agora. É o Progresso, né? Em frente da Catedral do Carmo. Em frente da Catedral. E a segunda fotografia que nós estamos mostrando agora é do diretor. Era do diretor, Dr. Paulo Sina. Paulo Sina. Paulo Sina. O Paulo Sina, ele que criou o primeiro ginásio particular, ou foi antes do Américo, foi o primeiro ginásio do Grande ABC, que funcionava aqui em Santo André. Nós estávamos num período de guerra, né? A guerra terminou em 45, então havia uma dificuldade. E principalmente para nós, assim, de Ribeirão Pires, Mauá e até de Paranapiacaba também tínhamos alunos. Era uma dificuldade terrível, porque os trens eram só 4 trens. Então nós tínhamos que conciliar os horários dos trens com os períodos de aula. E nós, de Ribeirão Pires, tivemos que fazer um período matutino, era do pessoal aqui de Santo André e São Bernardo. E o vespertino era nós para conciliar isso daí. Então era uma dificuldade muito grande. Pegava o trem, descia na estação, subia... E nós tínhamos que vir muito depressa porque as aulas estavam sempre no limite. Tá certo. Engraçado que enquanto foi da SPR, da antiga SPR, São Paulo Railway, os horários eram fixos, certos. Rigorosamente cumpridos. Depois, logo que foi encampada, a Santos da Jundiaí já começou a falhar. Azarou tudo, né? Você lembra de algum colega que vinha de Ribeirão com você? Sim, éramos em 4 só. Tá. Eu, o Camil Eide, um menino Nisei, que era Shigeyuki Miyagi, e o Norberto Sartoris. São os 4. E eles estão nesse álbum? Estão nesse álbum. São essas fotos que nós estamos mostrando. Exatamente. Os 4 mosqueteiros de Ribeirão Pires. Otávio, o Eide... o Camil Eide, o Shigeyuki Miyagi e o Norberto Sartoris. Roberto, eles estão vivos todos? Ou perdeu contato? Parece-me que o único que está vivo é o Camil Eide. Você está contando uma história, Otávio, de 70 anos. 70 anos, está fazendo, não é fácil, 70 né? anos. Agora, você tem outros colegas, por exemplo, o que chamou a atenção dessa pauta foi o doutor... Dr. Paulo Sina? Não, do Panelinha?
Também tivemos aqui o Rubens Awada. Dr. Rubens Awada. Rubens Awada. Aquele que no carnaval nós mostramos fotografias do panelinha e você falou, poxa, eu estudei com o Rubens Awada, né? Dr. Rubens Awada. Só que o Rubens Awada pertencia a uma outra turma de manhã, no matutino. Mas está no álbum. Está aqui no álbum. Tá certo. Nós tivemos também aqui a secretária Serpentino. E essa secretária... O sobrenome Serpentina? Serpentino. E ela depois Olha foi... o penteado dela, né? E depois ela foi também ser secretária no ginásio em Ribeirão Pires, Dr. Felício Laurito. Nós aqui temos como professor o Dr. Lapati. Professor Sim. Lapati, era professor Andreense, foi da fundação, né? Nossa. Tem o nome completo do Lapati? Temos aqui, sim. Só que o problema são os óculos. Depois a gente... Não tem problema, depois a gente cita. Tivemos também um outro professor, o Dr. Jorge. Ele era professor de português e de francês. E então, ele era muito rigoroso. E nós até os alunos não gostavam muito. Uma outra colega que nós tivemos foi uma irmã do Teto, o senhor deve conhecer, o Menato. Alexandrina Menato. Essa moça faleceu esse ano. Então a gente fica com saudades de ver tantos colegas e não se tem mais. E um que você me falou era de São Bernardo. São Bernardo. Um japonês chamava-se Fumio Ino. Fumio Ino. Que tinha um armazém no bairro Assunção. Esse daí era... Eu sei que nós um dia fomos repreendidos pelo Dr. Paulo Sina, que nós estávamos fazendo bagunça aqui. O Fumio Ino. Fumio Ino. Malandro, né? Tá certo. E tem uma história muito interessante de que antigamente as companhias, as casas comerciais davam uns lápis de propaganda branco. E eu estava com aquele lápis na boca, aí o doutor Paulo Sina chegou e me segurou pelo pescoço e disse, você está fumando? Eu disse, não, doutor, é o lápis. Aí ele pediu desculpa. Era muito rigoroso. Você sabe que outro dia nós encontramos uma notícia do professor Paulo Sina. Ele era professor, ele estava pedindo licença de 15 dias de uma escola num bairro de Campinas em 1918. Quer dizer, ele era um professor, que a gente não sabe direito a trajetória dele, ele veio parar aqui em Santo André e criou o primeiro ginásio. Dr. Paulo Sina teve também uma olaria em Ribeirão Pires. Eu acho que foi por pouco tempo, mas ele foi industrial, né, em Ribeirão Pires. Certo. E também tem um caso interessante que quando nós comecei a estudar ali, a igreja de Nossa Senhora do Carmo ainda não tinha concluído a parte de cima da torre. E ali o largo, ali Praça do Carmo. Praça do Carmo ainda não era pavimentada, sabe? Tinha o jardim e tudo mais, mas as alamedas eram de terra. E ali era uma residência dos prefeitos, né? O prefeito Saladino morava ali na Praça do Carmo. Também depois era uma rua mais ou menos da elite, né? Dr. Perrone, tinham casas muito bonitas, mas tudo, o progresso tudo engole. Hoje, né? São espigões que surgiram. Hoje vai acabando tudo. E dá tempo, como eu disse, 70 Otávio, anos. Você trouxe um segundo álbum. Segundo álbum. Então você vai me devolver o álbum do Ginásio Santo André, de 1948, e vai nos falar. É interessante que é capa de madeira. Madeira. É madeira, não é compensada, é madeira mesmo, madeira de lei. Por isso que preserva aqui, olha, 70 anos, olha que documento, anos. Né? Tá certo. E esse segundo álbum? Esse segundo álbum aqui é da Escola Técnica de Comércio Senador Flacker, que era do professor Valdemar Matei. E aqui então eu estudei. Eu fiz um ano depois em São Paulo, no Colégio Eduardo Prado, mas era muito difícil. Tinha que pegar 3 conduções, então chegava sempre atrasado, aí eu desisti. Fiz um ano só lá antigamente era clássico e científico. Eu fiz o científico, mas era muito dificultoso porque... então eu acabei desistindo e vim fazer o curso técnico de contabilidade em 1952 na escola do Matei, Valdemar Matei.
Tem também aqui diversos colegas que a gente sente uma Tem saudade a foto do Matei? Tem, o Valdemar Esse, por Matei. exemplo, é o Noemo Espada. Não, esse Não? daqui é o Valdemar Matei. Ah, esse é o Valdemar porque Matei. O professor Noemo Espada, ele era do ginásio Ah, lá Santo do André. ginásio Santo André. Porque era ginásio Santo André e Escola Técnica de Comércio. Então tinha duas turmas. Agora, e essa foto que nós estamos vendo agora é do professor Valdemar Matei. Valdemar Matei. E estudou comigo também o André Bier, que ele foi... Então o André Bier está na... Ele foi presidente até da Infávia, né? Anfávia, ele foi o homem forte da General Motors no Brasil. Exatamente. E foi da associação dos fabricantes. Aliás, o André Bier, me lembro que eu fui até empresário dele. É mesmo? No sentido. Porque o pai dele tinha um conjunto musical. E ele abrilhantava os bailes, né? E um dia eu, falando com ele, disse que Ribeirão Pires ia dar um baile, então eu fui fiz a ligação com o André Bier e a diretoria do Ribeirão Pires para abrilhantar o baile em Ribeirão Pires. E vou contar uma história para você, Otávio. O pai dele chamava Josef Bier. Ele morava na Avenida Atlântica. Uhum. O João Colovati, o saudoso João Colovati, nosso fotógrafo, falou: Ademir, você tem que entrevistar esse Bier, que ele constrói violinos. Ele, né, e conserta violinos e constrói violinos. Eu fui na casa dele, né, e fiz uma entrevista com o seu Josef, tiramos muitas fotografias, e ele falou que não, a gente tinha um conjunto musical, que a gente tocava no Aramaçã, que a gente tocava, o meu filho tocava, como chama o seu filho? André e tal. Eu não liguei que o André, filho do Josef, era o grande André Bier da General Motors. Fizemos uma página, está lá a fotografia, inclusive, do conjunto, Josef, os nomes dos músicos e o nome do André. O André tocava harmônica, né? Harmônica, né? Então, e o pai dele era contrabaixo, violoncelista, né? No violoncelo. E um dia depois, a Elianete Simões, nossa repórter, foi entrevistar o André Bier na General Motors. E ela encontrou aquela reportagem embaixo do vidro da mesa dele. É aí que ela me conta que o filho de Josef era nada mais, nada menos do que o grande empresário da General Motors, André Bier. Né? E o André Bier está nesse... Tá aqui. E nós estamos mostrando agora a foto do André Bier. Né? Então eu participei aqui das primeiras escolas aqui. Então agora você vai me devolver esse álbum. O Otávio, gente... O Otávio, ele é da Fundação Pro Memória, ao lado do Joel Mazieiro. Pedro Cordeiro. Realiza um trabalho incrível. E ele é neto de José Maria Figueiredo. Quem foi? Português. Que foi vereador em São Bernardo, na República Velha. De 1926 a 28. E depois ele foi reeleito de 28 a 30, quando veio a Revolução de 30, então foram fechadas todas as câmaras municipais e ele então deixou de ser. Quando houve a Revolução do Getúlio, né? Engraçado que tem esse jornal aí. Pois é, a Folha do Povo com os vereadores. Olha, o coronel, todo mundo ouviu falar do Coronel Saladino, né? O Coronel Saladino, ele foi eleito vereador e os vereadores elegeram prefeito. Está aqui o Figueiredo, de São Caetano, João Domingos Perrella, de São Bernardo, João Colombo, e Dr. Francisco Perrone, de Santo André, médico. Quer dizer, eram os vereadores da época que se reuniam na Câmara Municipal de São Bernardo. Tem um caso muito interessante de que essa Câmara aí era composta quase com todos estrangeiros. Meu avô era português, depois ele se naturalizou brasileiro. O doutor Homero Tom era belga e o doutor Perrone era uruguaio. O doutor Perrone era uruguaio. Montevidéu, é isso mesmo. Então era uma Câmara de quase que de estrangeiros. Nações Unidas. Bem lembrado isso, hein? A gente falou tantas vezes desses vereadores e não colocamos isso, né? Quer dizer, o português, o seu avô. O belga, o uruguaio,
o Dr. Perrone. Perrone. E o belga, Homero Tom. Homero Tom belga, isso. Brasileiro mesmo era o Colombo e o Saladino. E o Perrella, mas também... Perrella. O Saladino, sim, descendente daquelas famílias antigas de portugueses aqui, dos brasileiros antigos. É verdade. E o Perrella e o Colombo, filhos ou netos de italianos. Do núcleo colonial de italiano. Estudantes do Grande ABC, vocês guardam as carteirinhas de vocês? Vocês guardam os boletins, olha, título de eleitor e tal. Você guarda tudo isso? Memorialista é isso, né? Memorialista é um juntador de coisas velhas. O que, via de regra, o brasileiro parece que não gosta muito de guardar essas coisas, que acha que tudo é cafona, é descartável, mas então você vê, jogar, senão a gente perde essas informações. É verdade. O convite de formatura é um documento básico. Gente, olha o capricho. Né? Aqui são os técnicos em contabilidade de 52, o nome por ordem alfabética de todos eles, realmente está aqui o André Bier, Enio Moro. Enio Moro. Né? Mas não é o juiz, né? Não é parente do juiz. Fabrete, Bassani, Mesquita, Bassani era de São Bernardo. Bassani era de São Bernardo. Né? Olha, a formatura foi no dia 4 de janeiro, a Igreja do Carmo, a entrega dos diplomas no Cine Carlos Gomes. Prefeito Paulo Serra. Puxa vida, o Carlos Gomes está caindo aos pedaços. Veja. Não é necessário uma restauração técnica, científica que vai exigir milhões. Mas sabe, arrumar o telhado, tirar as goteiras e usar aquele espaço para as atividades culturais de Santo André. Poxa, olha quantos prefeitos passaram e deixaram aquilo de lado. Carlos Gomes fica no coração da cidade, tem uma história maravilhosa. Recupera aquele espaço, abra para os estudantes da cidade. Né? Olha aqui, mais um documento. Solene entrega dos diplomas aos técnicos no Cine Carlos Gomes. Veja bem, aqui em 48 também é a mesma coisa. Foi entregue no Carlos Gomes. Essa formatura foi do técnico de contabilidade e da escola do Paulo Sina também no... 48. Meu Deus do céu. O baile foi no Aramaçã, ficava ali ainda aqui em cima, né? Alfredo Flacker? Aqui em cima. Antes de ir lá para o lago, né? Antes, ficava aqui na perimetral ainda. Era na ali, perimetral, né? Que era Alfredo Flacker, nem tinha perimetral. Todas as missas eram feitas na Igreja do Carmo. Na Igreja do Carmo. Quer dizer, hoje não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. Olha, gente, prefeito Paulo Serra, abril está chegando, o senhor é o nosso convidado, vem aqui dar uma entrevista, falar dos festejos do aniversário da cidade e falar, de repente, dessa notícia. Sabe, de que forma que a sociedade civil, sabe, que uma Firestone, que uma Cofap, que uma grande indústria pudesse recuperar o Carlos Gomes. O Carlos Gomes não é um patrimônio de Santo André, é um patrimônio do Brasil. É uma das mais antigas casas de cinema do Brasil. Está aí, em plena Senador Flacker. Vamos dar um jeito naquilo. Vamos fazer. Tenho certeza que o Otávio vai emprestar esses documentos para a gente fazer uma exposição. Você não faria isso? Sim, com todo o prazer. Otávio, fala um pouquinho da Promemória. Então, a Promemória de Ribeirão Pires, infelizmente, essas associações assim que não trazem muita renda, são mais ou menos, se não tiver um respaldo do município, do poder público, é muito difícil, porque todo mundo gosta, alguns pouco caso fazem até, e nós, lutamos com muita dificuldade. E principalmente que, veja, todas as outras prefeituras aqui do ABC, a prefeitura dá um respaldo. Nós, infelizmente, em Ribeirão Pires não temos absolutamente nada. Então é uma sociedade muito pequena, não é? E que lutamos. Nós temos mais de 1.500 fotos de Ribeirão Pires, mas estamos sempre patinando. Nós já temos 7 anos e meio já de fundação. Nós fundamos em agosto de 1910.
Mas temos assim, com muito pouca Que coisa. falta está fazendo uma Ione Zampol, um Antônio Simões, né? O Américo Américo Delcorto. Seu Américo, sara logo, seu Américo. Né? Ele está com 95 anos. 95 anos. O seu Américo vai recuperar. Vamos torcer por isso. Agora, difícil, ele né? deixou... Sendo realista, é muito difícil. Ele deixou, viu, Otávio, um acervo. A voz do Américo Delcorto, a voz do Antônio Simões, nas fitas cassete gravadas pelo Cavalo. Ademar Bertoldo. Ademar, você é o nosso convidado agora em março para o aniversário de Ribeirão Pires. Vamos mostrar um pouco daquelas fitas. Venha para cá, vamos conversar um pouquinho. Se a prefeitura não está dando muita bola para vocês, o trabalho que a Pró-Memória está fazendo e ficou demonstrado no 14º Congresso de História em Rio Grande da Serra, é um trabalho fantástico. Não se preocupe com grandes ajudas, o importante é vocês não deixarem apagar essa chama história, né? Da história. Lembrar Valdírio Prisco, Dona Norma, sabe a preocupação que eles tinham com a questão da memória, o Felício Laurito, né? Você chegou a conhecer o Felício, Dr. Felício? O Felício Laurito, ele me consultou como médico. E ele também foi paraninfo da minha turma de grupo escolar em Ribeirão Pires e até me doou um livro, A Ilha Caída, que ele autografou. Eu tenho autógrafo dele ainda, guardo ainda. Otávio, nós estamos chegando ao final. Eu queria terminar essa entrevista com essa imagem. Essa imagem é muito linda, né? É um Fordeco. Fordeco. E ao lado do Fordeco um cavalo. Descreva essa foto para a gente. O meu avô, José Maria Figueiredo, foi um dos primeiros a obter um carro, principalmente, não sei de Santo André, isso daí depende de pesquisa, mas ele comprou um Ford, não sei se posso mostrar. Pode. Um Ford 1920. Era um Ford que foi construído, foi o primeiro carro a ser construído em série do Henry Ford. E ele era popularmente chamado de Ford Bigode porque tinha duas molazinhas helicoidais aqui na frente para demonstrar o carro. Não tinha partida, era tudo em manivela e os raios das rodas eram de madeira. E consta, minha mãe contava que esse Ford não tinha estradas ainda suficientes para Ribeirão Pires, teve que ser chegada de estrada de ferro. Estrada de ferro. E teve que vir um mecânico da Ford para ensinar a guiar o carro. Mas então ele não foi com esse carro na sessão da Câmara em São Bernardo? Não, ele chegou, veja, como ele foi vereador em São Bernardo, ele vindo às vezes de Rio Grande a São Bernardo. Porque era de Rio Grande da Serra. Ele morava tanto em Rio Grande como em Ribeirão Pires, né? Em Rio Grande ele tinha um sítio muito grande e tudo mais. Mas de Ribeirão para cá, acho que dava para vir. Dava para vir. De repente esse carrinho estacionou na Marechal Deodoro. Exatamente. A Marechal Deodoro de terra, porque a pavimentação veio em 30, né? Era esse o grande ABC, do tempo do seu avô. Então veja, fazendo um pouco de crítica, ele não tinha remuneração nenhuma. Não. E vindo de Ribeirão Pires até São Bernardo, e depois não tinha outra condução, não tínhamos trem, não tínhamos nada. Quando ele vinha com condução, eles dizem que eles tinham que pegar uma litorina, um trem que subia aqui, ia de Santo André a São Bernardo. Era o famoso bondinho. Sim. E quando chegava aqui na subida, assim que não tinha força, os passageiros tinham que descer. Era o bondinho dos Pujol. Pujol, eles fizeram o loteamento Nova Petrópolis, bairro Jardim, bairro Campestre. E como é que fazia o comprador de lotes para chegar? Fizeram esse sistema de bondinho, que o José Maria Figueiredo acabou percorrendo, andando com isso. Eu tenho também a cartinha de primeiro chofer. Não era nem motorista. Era né? chofer. Chofer, de 1926, Tá. dele.
Otávio, obrigado da sua participação. Essa câmera é sua. Manda uma mensagem lá para o povo de Ribeirão Pires, povo de Rio Grande da Serra. A gente fala de Rio Grande da Serra, lembra da doutora Gisela Leonor Saar, uma heroína, né? Verdade. Ela também uma grande memorialista e que lutou tanto para conseguir restabelecer aquela igreja que foi demolida. Mas, a igreja de São Sebastião. São Sebastião. Mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, a você e ao Diário do ABC por essa oportunidade de esclarecer, de mostrar alguma coisa do passado, né? Quem não tem memória, infelizmente, quem não sabe do passado, não sei. Mas você sabe que os fatos que estão acontecendo hoje vão ser história no futuro. No futuro. E encerrando o programa de hoje, a crítica que ele fez, bem modesta, humildemente, a gente faz aqui de peito aberto. Vereadores antigamente não tinham subsídios, não. O prefeito não ganhava nada, não. Hoje em dia, os nossos vereadores chegam a entrar com processo administrativo pedindo o pagamento de 13º atrasado, de não sei o quê. Onde que está, né? E aqui entra um pouquinho da memória, onde que está o grau de patriotismo de vocês? Isso vai ficar para a história. E a história, a memória... Né? Não tem CLT, né? Não tem CLT, não são CLTistas. Então, veja, não quero absolutamente fazer elogio ao meu avô, mas ele vinha de Ribeirão Pires, naquele tempo em que não tinha condição nenhuma. Hoje é difícil de chegar em Ribeirão, imagina naquele tempo. Que dirá daquele tempo. Semana que vem tem mais histórias. Sim. Até lá.